Oi povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Djalma Pereira, eu sou servidor público federal, atualmente eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês de algumas dicas para facilitar o seu estudo em raciocínio lógico e matemático. Mas primeiramente eu quero dizer para vocês que RLM era uma das disciplinas que eu tinha mais dificuldade, porque eu tive pouca base de matemática, de exatas, durante o meu ensino médio. Eu estudei em colégio público, em colégio estadual, e o ensino não foi nada bom em relação às disciplinas de exatas. Então, quando eu comecei a estudar raciocínio lógico, eu tive muita dificuldade mesmo, porque aquele assunto não entrava na minha mente, eu não conseguia resolver as questões, e ali eu me desesperava, eu ficava triste, eu chorava, porque eu sabia que se eu não conseguisse dominar raciocínio lógico, eu não ia conseguir ser aprovado. E isso me motivou, porque eu desejava, eu almejava a minha aprovação no concurso público, e para isso eu tinha que vencer a minha dificuldade em raciocínio lógico matemático. E hoje eu vou passar para vocês algumas dicas que para mim foram bem importantes. Eu aprendi errando e hoje eu posso compartilhar com vocês o que deu certo para mim, que não necessariamente vai dar certo para vocês, mas eu quero compartilhar para vocês a minha experiência, as minhas dicas para estudar raciocínio lógico para concursos públicos. E o que para mim foi bem importante, porque hoje eu não tenho mais essa dificuldade toda que eu tinha em raciocínio lógico, e eu consigo resolver grande parte das questões, e eu consegui a minha aprovação nesse concurso da UFRJ, mesmo caindo raciocínio lógico na prova. Então vamos lá. A primeira dica que eu dou é pesquisar os conteúdos de raciocínio lógico que mais caem na área de concurso que você escolheu para estudar. Eu já falei em vídeos anteriores aqui como é importante você escolher uma área para concursos. Depois de você escolher essa área, você precisa saber quais os assuntos que mais caem em cada disciplina. E foi isso que eu fiz para raciocínio lógico. Eu fui lá e pesquisei quais eram os assuntos que mais caíam dentro da disciplina de raciocínio lógico para o cargo que eu queria, que era o cargo de assistente de administração em universidades ou institutos federais. O segundo passo é você organizar os assuntos por ordem de conteúdo, porque um assunto vai puxando o outro. Então é necessário que você siga uma sequência lógica para você não atropelar os assuntos, e quando você começa do mais básico avançando para o mais difícil, você consegue aprender melhor a disciplina. Então foi isso que eu fiz, eu organizei os assuntos em uma ordem e a partir daí eu comecei a estudar do mais básico até o mais complexo. A terceira dica é estudar um assunto por vez. Não adianta você começar a estudar vários assuntos ao mesmo tempo. Você, como eu falei, vai começar do básico para o avançado e além disso você só vai passar para o próximo assunto quando o assunto anterior já estiver bem fixado por você, quando você ter realmente aprendido esse assunto, porque aí vai facilitar muito mais a sua compreensão para o próximo assunto. Além disso, um assunto depende do outro. Então, se você passar para o próximo assunto sem ter compreendido direito o assunto anterior, provavelmente você vai continuar sem ter domínio daquela disciplina. A quarta dica é assistir videoaulas explicando o assunto. Isso é muito importante. Como eu já falei também em vídeos anteriores, eu não paguei um cursinho preparatório para concursos. Então eu jogava sempre no YouTube determinado assunto e eu encontrava várias videoaulas gratuitas e ali eu ia estudando, eu pesquisava por diversos professores também, porque cada professor tem uma didática diferente, tem um método de explicar o mesmo assunto. Então ali eu ia olhando a explicação de vários professores e aquele assunto ia entrando melhor na minha mente. Então isso me ajudava a aprender aquele determinado assunto. Raciocínio lógico e matemática não tinha como eu estudar sem assistir primeiramente uma videoaula de um professor explicando aquele assunto passo a passo do zero mesmo. A quinta dica é assistir videoaulas explicando como faz as questões, ou seja, videoaulas de resolução de questões. Isso é muito importante, porque quando eu me via diante de uma questão de raciocínio lógico, muitas das vezes eu não sabia como resolver aquela questão. Por mais que eu já tenha estudado aquele assunto, eu não sabia como resolver aquela questão, porque raciocínio lógico é muita prática.
Então eu assistia muitas videoaulas de professores respondendo a questões e ali eu fixava o passo a passo. Eu aprendia como resolvia aquela questão e isso me ajudou muito, porque aí eu comecei de fato a aprender na prática aquele determinado assunto. A sexta dica é escrever o passo a passo daquelas questões mais difíceis, porque uma questão mais fácil a gente consegue ali anotar a resolução e quando a gente se vê diante de uma questão como aquela, a gente consegue rapidamente se lembrar da resolução e resolver. Mas existem algumas questões que são bem difíceis, então eu anotava o passo a passo de como fazer determinada questão e quando eu estava resolvendo questão e aparecia uma questão do tipo, eu ia lá no meu caderno de questões e via como é que resolvia. Então isso é uma dica muito importante para quem está estudando aí para a disciplina de exatas, como matemática, raciocínio lógico. É bem importante você anotar o passo a passo dessas questões mais difíceis. Aqui está o meu caderno que eu separei para raciocínio lógico. Eu peguei folhas de papel ofício e encadernei, porque fica melhor para resolver as questões. Então aqui eu dividi a disciplina de raciocínio lógico de acordo com seus conteúdos. Eu fiz algumas anotações da parte mais teórica, como vocês podem ver aqui. E também tem uma parte aqui mais para frente que eu reservei para responder as questões. Como eu falei para vocês anteriormente no vídeo, é importante a gente estudar fazendo resolução de questões, e aqui eu anotava como é que resolvia algumas dessas questões, principalmente as mais difíceis. Eu também fazia algumas anotações de alguma coisa que eu não tinha escrito antes, sempre marcava com a cor diferente aquele assunto que eu achava mais difícil. E aqui para vocês mostrando como é que eu coloco a resolução de alguma questão passo a passo, como é que ela tem que se resolver. Aqui também tem outra questão que eu coloquei passo a passo e isso me ajudou muito na hora de eu conseguir resolver as questões de raciocínio lógico. A sétima dica é resolver muitas questões. Raciocínio lógico a gente só aprende praticando. Então quanto mais você pratica, mais aquele assunto vai entrando na sua mente e você consegue resolver com maior facilidade as questões. Então quanto mais você responde, mais você vai aprender. E sempre vai acontecer de você estar diante de uma questão que você até então não sabia como resolver. E ali você corre atrás, você aprende como resolver. E quando chegar no dia da sua prova, você vai estar muito preparado para conseguir aí uma boa pontuação na disciplina de raciocínio lógico. A oitava dica que eu dou é esquecer as apostilas teóricas. Como eu falei, eu não assinei nenhum curso preparatório para concursos, mas se a gente jogar no Google, a gente também encontra várias apostilas gratuitas. Porém, eu não fazia isso para a disciplina de raciocínio lógico, porque isso não me ajudou, né? No início eu até tentei estudar por apostilas, mas não entra na sua mente. Você não consegue ver a prática ali do raciocínio lógico lendo uma apostila. O que me ajudou, como eu falei no início do vídeo, foram assistir a videoaulas de professores explicando o conteúdo. Então a dica que eu dou para vocês é essa: assista a videoaulas e esqueça apostilas para raciocínio lógico. E a nona e última dica é fazer sempre revisões. Por mais que você esteja subindo a escadinha dos assuntos, saindo do básico para o mais complicado, para o mais avançado, você sempre tem que voltar nos conteúdos anteriores, não só resolvendo questões, mas também vendo ali suas anotações, porque se você não praticar, você vai acabar esquecendo. Então por isso é importante você colocar aí nos seus cronogramas de estudos as revisões, para você estar sempre voltando nos assuntos que você já estudou, principalmente aqueles assuntos que você tem mais dificuldade. São os assuntos que você tem que estudar mais, porque eles podem fazer toda a diferença no momento da sua prova. Essas foram as minhas dicas, eu espero ajudar vocês. Essas dicas me ajudaram bastante, porque no início eu me vi muito perdido para estudar raciocínio lógico matemático. E com o tempo eu fui criando essa rotina de estudos, o que acabou dando certo. Eu tinha muita dificuldade em raciocínio lógico e hoje é uma das disciplinas que eu tenho mais acertos, porque eu consegui vencer esses meus bloqueios,
consegui vencer essa minha dificuldade. E eu quis compartilhar para vocês hoje essas dicas porque me ajudou a estudar, a entender melhor a disciplina de raciocínio lógico, e essas dicas também podem ajudar você aí que está me assistindo para conseguir vencer também a sua dificuldade nessa disciplina, que é uma das disciplinas que mais reprovam os concurseiros, porque grande parte da nossa população tem grande dificuldade nessas disciplinas de lógica, nessas disciplinas que envolvem cálculos matemáticos. Então eu espero ter ajudado todos vocês. Deixa o like aí no vídeo. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais. Tchau!